Oi, irmãos, boa noite, tudo bem? Irmãos, vamos estudar um pouquinho num texto de Isaías. Isaías, capítulo 43, a gente vai ler a partir do versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Vamos ler só até aqui. Se a gente vai estudar o capítulo 43 de Isaías, a gente vai encontrar uma série de reflexões que são importantes para a nossa caminhada cristã, né? Mas, quando a gente pega esse pequeno trecho aqui das Escrituras, aqui a gente está vendo que o Senhor está fazendo uma promessa para o povo de Israel, né? Porque, apesar dos erros que esse povo cometeu no decorrer da sua história, sempre Deus estendeu a sua misericórdia para o povo, né? Sempre Deus esteve disponível para aquele povo, a fim de que o povo se arrependesse e mudasse, assim, a sua vida. Já é? Então, o Senhor Deus, como o Criador, além de amar o povo, Ele acaba estendendo o perdão, e além do perdão, também, o Senhor Deus olhava para o povo de uma forma diferente. Se a gente olhar aqui para esse momento da história, o profeta Isaías, ele estava aqui num momento conturbado, né? Porque o povo, o povo seria, né, levado cativo para a Babilônia, mas havia ali uma ameaça de invasão do exército assírio. Então era um momento difícil. E Isaías, né, estava prevendo esse período de dificuldade, de cativeiro que ia acontecer lá no futuro. Então, Isaías advertiu o povo dessas possíveis dificuldades que eles enfrentariam. Joia? O que é importante a gente saber que, apesar da nação de Israel ter falhas, né, na sua fidelidade com Deus, apesar de Israel cometer erros, apesar de tudo isso, Deus ainda amava o povo, Deus ainda lhe prometia a libertação do cativeiro e também lhe prometia a salvação, né? Mas como Deus demonstra o amor pelo povo, aqui nesse texto, né? Quais são essas evidências que, quando a gente olha para o texto, a gente percebe o quanto Deus ama esse povo e o quanto Deus está com esse povo, né? O texto aqui tem boas evidências, né, que não deixam dúvidas que Deus ama e que Deus está com o povo. A primeira delas, né, a primeira evidência que a gente vê que Deus ama aquele povo escolhido e que está com ele, é que Deus cria o seu povo de maneira especial, né? Especial para quê? Para que esse povo seja dele. Deus criou o povo de Israel para ser dele. Vai comigo no versículo 1. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Joia. Quando a gente vai na primeira frase, já está dizendo assim, mas agora, assim diz o Senhor.
quando a gente olha para esse versículo e percebe essa expressão, mais agora, né, isso indica para a gente que o capítulo 43, ele está conectado com o capítulo 42. Então, é uma continuação não só de capítulos, né? Porque às vezes a Bíblia ela começa um assunto diferente de outro que vem na sequência. Mas o capítulo 43 é uma continuação do 42 no assunto. Por exemplo, no capítulo 42, versículo 24 e 25, está dizendo aqui assim, ó: quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso, derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Por isso, não atentaram e os queimou, mas não puseram nisso o coração. E aí começa o 43, dizendo: mas agora assim diz o Senhor. Né? Quando a gente percebe que há uma conexão, o texto está em qual sentido? Que, embora Deus tinha punido o povo naquele momento, e tinha mostrado para eles que estava em desagrado com o povo, ainda assim Deus tem misericórdia do povo, e ainda assim o Senhor os libertará. Joia? Então, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Então a gente percebe no texto como Deus ele se interessa pelo seu povo. Né? Por quê? Porque Deus tinha criado aquele povo, não no sentido geral da criação, mas de forma especial, de forma que o povo foi criado, né, o povo de Israel, para ser seu. Deus queria que o povo fosse dele. Né? Então, quando a gente estuda um pouquinho das palavras aqui, a palavra ti, né, no caso da frase, que te criou e te formou, né, a gente percebe que a gente vê que a palavra, ela fala de Jacó e fala de Israel, mas o sentido é no coletivo. Não é no sentido pessoal, é no sentido coletivo. Então, a ideia é, a gente está denotando que Deus está falando do povo judeu. Né? Então, assim, é usado, né, os nomes Jacó e Israel de forma singular, mas é aplicado ao povo. Né? A palavra, então, criado, aqui é usado, né, com a ideia de que o povo é especial para Deus. Eles deviam, né, a sua origem a Deus. Assim como o universo todo foi criado, né, a sua origem se deve ao poder do Criador, que é Deus. Isso significa aqui para o povo de Israel o seguinte, que tanto as suas instituições, as suas leis, né, os seus costumes, os seus privilégios e tudo que eles tinham era valioso, e tudo isso devia ser atribuídos a Deus, porque eles eram um povo, eles são o povo que Deus escolheu e Deus formou. A palavra criado, né, a gente vai encontrá-la também aqui mesmo no versículo 7 do capítulo 43. Né? Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. A mesma palavra, criados. Né? Outro exemplo está no versículo 15, onde diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Aqui o Senhor está falando que criou o povo, né, e é o rei deles. Então o texto, né, está nos dizendo que é o seguinte, que Deus criou o povo de forma especial para ser seu e também para que Deus pudesse reinar sobre aquele povo. Sabe, irmãos, é assim, ainda que a gente não possa
conhecer tudo sobre Deus, na sua plenitude, nós conseguimos conhecer algumas coisas sobre Deus, algumas verdades sobre Deus. De fato, tudo que está aqui nas Escrituras falam sobre Deus e as suas verdades, né? Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo 8, olha só o que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia aqui está nos dizendo uma verdade sobre Deus. Que verdade é essa? É que Deus é amor, né? Um outro exemplo está aqui em 1 João mesmo, só que no capítulo 1. E aí é o versículo 5, onde diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. A verdade que nós conhecemos, que a Bíblia nos dá sobre Deus, é que Deus é luz. Vamos olhar mais um, agora no capítulo de João. No livro de João, lá no capítulo 4. João, capítulo 4, no versículo 24. A Bíblia diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Para nós, a verdade que a Bíblia nos diz sobre Deus é que Deus é Espírito. Tem mais uma só, que eu vou ler com os irmãos, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 3, 26, está dizendo assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Joia. Aqui, no texto de Romanos, está nos dizendo que a verdade sobre Deus é que ele é justo, né? Então, quando a gente afirma essas coisas, não quer dizer que a gente entende tudo sobre Deus. Não quer dizer que a gente sabe tudo sobre Deus. Por exemplo, a gente viu que Deus é amor, mas a gente não sabe tudo sobre o amor de Deus. A gente leu que Deus é justo, mas a gente não sabe tudo sobre a justiça de Deus na sua plenitude. Quer ver? Por exemplo, a Rebeca ali, minha irmã, ela tem 2 filhos, né? Isso é verdade, tem 2 filhos. Todo mundo sabe, isso é completamente verdade. Mas isso não quer dizer que eu sei tudo sobre os filhos dela, né? Com Deus é a mesma coisa. Nosso conhecimento sobre Deus é assim. Nós temos o conhecimento verdadeiro sobre Deus a partir dessas Escrituras, ainda que não tenhamos o conhecimento completo sobre Ele. Por que eu comentei isso? Porque uma das coisas que a gente sabe sobre Deus é que Ele é independente. Quando eu digo que Ele é independente, estou dizendo que Ele não precisa de nós para nada. Ele não precisa nem da gente, nem do restante da sua criação. Ele é completamente independente. Então, tanto nós quanto o restante da criação, nós podemos glorificar a Deus e nós podemos alegrá-lo, né? Quando a gente estuda um pouquinho a doutrina da criação, nós vemos que Deus criou todo o universo a partir do nada. E aí Ele criou para quê? Para a sua glória. Quis chegar até aqui para dizer que o povo de Israel, ele foi criado para a glória de Deus. Não só o povo de Israel. Todos nós, os crentes, nós temos que glorificar a Deus. Toda a criação glorifica a Deus, né? Deus criou as coisas, criou o universo do nada, para a sua glória. Quando a gente vai no versículo 7, né, a gente já até leu, mas aqui está dizendo que Deus criou para a minha glória. Lá no 15, o versículo diz que Deus é o Criador de Israel e o vosso Rei.
Tem mais um versículo que está lá no 21, Isaías 43, 21. Diz assim: a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então Deus criou o povo especialmente para Ele. E esse povo é a nação escolhida por Deus. Pois tinha criado não apenas, como eu disse, no sentido geral da criação, mas de forma especial para que esse povo seja dele. Assim somos nós também, os crentes. Os crentes em Cristo Jesus. Quando a gente vai lá para Efésios, o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 2, o seguinte. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Lá no Antigo Testamento, o povo foi criado de forma especial. Aqui, no Novo Testamento, o povo é criado em Cristo Jesus, também de forma especial. E não é só o apóstolo Paulo que nos diz isso. O apóstolo Pedro também, lá no seu livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Que vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, irmãos, nós somos o povo adquirido. O povo de Israel era o povo escolhido, o povo criado, o povo formado. Os crentes é o povo criado em Cristo Jesus e o povo adquirido através do sacrifício de Cristo. Então, o que a gente vê é que Deus realmente cria o povo de maneira especial. E além de ser de maneira especial, Ele ainda faz com amor. O seu povo e todos nós, e toda a criação, devemos glorificá-lo por isso. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele, através do seu amor, nos formou e nos criou para ser seu. Essa foi a primeira evidência que Deus cria o povo com amor. A segunda evidência que Deus nos ama e ama o seu povo e está com Ele é que Deus, Ele encoraja o seu povo a não temer nada. Ainda no versículo 1, a gente já leu aqui: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Aí o texto diz: não temas, porque eu te remi. Ou seja, Deus está falando para eles o seguinte: não tenha medo, porque eu te resgatei, eu te redimi. O argumento aqui, irmãos, era que o povo escolhido por Deus, que Deus havia organizado, Deus tinha grandes propósitos para aquele povo, que Deus tinha grandes, além de propósitos, tinha grande amor para aquele povo e queria que aquele povo o servisse. E os seus propósitos deveriam ser cumpridos. Daí resulta que esse povo deveria ser redimido e restaurado por Deus. Aí podem me perguntar, mas redimiu do quê? Às vezes pode ter alguém assistindo que não conhece a história do povo de Israel. Mas redimiu do quê? No caso aqui do povo de Israel, Deus lembra a eles que eles seriam redimidos e resgatados e libertos daqueles males, daquele sofrimento, da escravidão da Babilônia, que viria. Porque por isso, eles não deveriam temer, mas confiar em Deus, pois o povo
não seria extinto ali. Deus está lembrando eles que Deus já libertou eles da primeira escravidão lá no Egito, e isso dava esperança para eles de ser libertos da próxima escravidão, do próximo exílio, né? E a palavra redimir significa resgatar, por meio de um preço, né? Pode ser, ou alguma coisa muito valiosa, uma consideração muito valiosa. E no caso do povo, né, como cativos, eles foram levados, né, pela guerra. Também dá sentido de como assim, resgatar uma fazenda que foi vendida pelo preço. A ideia de resgate é você recuperar aquilo que saiu, né, do povo. Para o povo de Israel, a libertação do passado era o Egito. E isso traria mais esperança para eles na libertação do futuro, quando viesse a escravidão da Babilônia. Mas como que é a redenção para nós? É assim, devido, né, ao fato de sermos pecadores e escravizados pelo pecado, nós precisamos de um Salvador que nos traga a redenção, né? E aí, essa redenção ela vai nos redimir dessa escravidão. Por que eu falo escravizados pelo pecado? Porque todo mundo nasce escravo do pecado. Quando falamos em redenção, surge na mente a ideia de resgate. Então, como eu já disse, resgate é o preço que se paga para redimir alguém da escravidão ou de uma prisão, pode ser também, né? E aí, o ser humano por si só, ele não consegue pagar o preço. Ele não tem condições, ele não tem forças, ele não tem argumentos, ele não tem nada que possa pagar o seu resgate. É por isso que precisamos de um Salvador. É por isso que o povo precisa de uma pessoa para fazer o resgate, né? E nós temos o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é o único que pode resgatar uma pessoa da escravidão, no nosso caso, da escravidão do pecado. Olha só o que o Senhor Jesus disse a respeito dele mesmo no capítulo 10 de Marcos. Marcos 10, 45. Aí diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dará a sua vida em resgate por muitos, né? O Senhor Jesus está dizendo que ele veio não para ser servido, mas para servir. E de que forma ele vai servir? Dando a sua vida para resgate de muitos, né? Então, o castigo pelo nosso pecado foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. E qual foi o preço pago pelo nosso castigo, pelo nosso pecado? Foi a sua morte, né? E por causa disso, aí sim, fomos redimidos da escravidão do pecado. Na verdade, o Senhor Deus, o que Ele faz? Ele nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho Jesus, como foi lido hoje de manhã com o Ricardo. Está lá em Colossenses 1,13, né? Eu não vou ler, mas a ideia é essa. O Senhor Deus, Ele tira o ser humano do domínio das trevas e do pecado e transporta para o reino do seu Filho Jesus, né? Então, Deus encoraja seu povo a não temer nada, porque o povo pertence a Ele, né? Porque o povo foi criado de forma especial por Ele e Deus o tinha remido já. E olha só que interessante. Continuando aqui o versículo 1. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí, isso aqui é muito lindo. Eu acho isso aqui lindo demais. Por quê?
Deus chama o povo pelo nome, né? O chamar pelo nome é uma expressão de muito respeito. Eu posso dizer assim, hoje em dia, às vezes a gente acaba chamando as pessoas pelos apelidos, né? Mas eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalho num lugar onde tem mais de 5.000 pessoas que eu encontro assim várias vezes, e tem uma pessoa que eu encontro ela todos os dias. Ela nunca imaginou que eu ia saber o nome dela. E aí, numa final de conversa, eu chamei ela pelo nome. E isso deixou ela super feliz, porque ela não imaginava. E isso deixou... Eu falei assim, nossa, Will, eu não sabia que você sabia o meu nome. Eu falei, não, eu sei. São muitas pessoas, mas eu te conheço. Isso é uma expressão de respeito. Então, chamar a pessoa pelo nome, né, traz a ideia de intimidade, traz a ideia de amizade. Aqui no texto, significa que Deus designou particularmente esse povo para ser seu. Então, não era de uma coisa normal, era um povo diferente, né? Não era como se estivesse se dirigindo às outras nações, mas havia se dirigido ao povo de Israel de uma forma peculiar, chamando pelo nome. Tem um texto que a gente pode olhar, está lá no capítulo 31 de Êxodo. Capítulo 31, no versículo 2, diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. O contexto aqui desse versículo é o seguinte, é que Deus está entregando para Bezalel a construção do tabernáculo, né? Então Deus chama ele pelo nome e diz assim, Bezalel, essa obra da construção do tabernáculo é sua, né? Então, é a demonstração de Deus por carinho, por respeito, e Deus chama pelo nome. O mesmo pode ser dito também, irmãos, da igreja, né? Claro. Porque, até em um sentido mais importante, porque a igreja é de Deus, né? Deus foi quem organizou a igreja, Deus foi quem instituiu de forma especial, Deus redimiu, né, com o seu sangue precioso, através de Jesus Cristo, e chamou o seu povo pelo nome e falou, vocês são meus. Então a gente viu que Deus ama o seu povo e está com ele, porque criou e formou e o amou. Depois a gente viu que Deus encorajou, né, dizendo, não temas, porque eu estou contigo. E agora a gente vai ver que Deus promete permanecer com o seu povo e, além disso, preservá-lo. Agora a gente vai ler aqui os versículos 2, 3 e 4. Diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e ao passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito, à Etiópia, a Seba como teu resgate em teu lugar. Visto que foste precioso em meus olhos, assim foste glorificada. E eu te amei, por isso dei homens em troca de ti, e os povos em troca da tua alma. Bom, aqui nesses versículos, a gente vê, né, que Deus promete permanecer com o seu povo e preservá-lo, mesmo aqui nas mais duras situações, né, nos momentos mais difíceis, nos momentos que parecem ser impossíveis de acontecer, como está descrito aqui no texto, na passagem pelas águas e também no fogo, né, quando passarem pelo fogo, como aconteceu literalmente, né, a gente viu que quando na libertação do povo do Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho
E também lá no capítulo 3 de Daniel, a gente também lê que Deus livra e preserva seu povo, como aconteceu aqui na fornalha. Já é? Mas o que o texto está querendo nos dizer é que não importa o tamanho do caos que esteja estabelecido na nossa vida. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que a gente enxerga, porque Deus estaria preservando o seu povo. Deus está com o povo, Ele continua com ele. A promessa de que Deus está com o seu povo indica a relação estreita entre Deus e o povo. Né? Deus, Ele se preocupou com o seu povo, né, com o povo de Israel, e se preocupa com nós, porque Israel era a nação que Deus escolheu em particular para ser dele. De igual modo, irmãos, é o cristão, né? Vamos falar do cristão verdadeiro, que também é propriedade particular de Deus. Porque o cristão, o crente, ele foi comprado por um bom preço. Né? E esse preço foi o quê? Foi o sangue de Cristo derramado lá na cruz. Quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler o seguinte, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira Pedro 1, 18 e 19, está dizendo assim, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É isso, irmãos. O crente, ele foi comprado pelo sangue de Cristo, né? Um sangue que é imaculado e incontaminado. Esse foi o preço dos resgates. Então, irmãos, concluindo, nós vimos no texto, aqui no texto de Isaías, que Deus amou o seu povo de uma maneira muito especial, né? Deus o formou e o seu povo deve glorificá-lo por isso. Nós vimos que Deus encoraja o seu povo a não temer, porque Deus já tinha redimido eles e já tinha libertado eles. E terceiro, a gente viu que Deus promete permanecer com o povo em todos os momentos, além disso, preservá-los em todos os momentos. Então, irmãos, virão tempos difíceis, né? Para alguns, esses tempos difíceis é agora, né? Para outros, já passou, né? Vivemos o momento da pandemia, foi muito difícil para todos nós, mas a gente sabe que o Senhor Deus, Ele está lá, Ele está preservando o seu povo, Ele está cuidando, né? Nós precisamos lembrar disso. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu penso que as dificuldades vêm, mas eu sei que o Senhor Deus já resolveu o problema para a gente, já cuidou de tudo, só que a gente não sabe ainda. Mas Ele já cuidou de tudo. Então a gente precisa trazer essas coisas na nossa mente, né? Trazer aquilo que nos dá esperança para a nossa mente. E uma das coisas que nos dá esperança, irmãos, é saber que a gente pertence a um Deus, né, que a gente pode descansar nele, porque, como diz aqui no texto de Isaías, lá no versículo 5, diz, não temas, porque eu estou contigo. Então a gente descansa em Deus, a gente fica esperançoso, porque Deus está dizendo isso para nós, né? Quando a gente traz à memória isso, nós ficamos em paz, sabe? Isso nos conforta, nos consola, porque o texto está dizendo aqui, ó, não temas, eu estou contigo, sabe? E se de repente vier aí uma doença, como já veio, o que o texto nos diz? Não temas, eu estou contigo.
E se vier outra situação, desemprego ou uma perda, não temas, eu estou contigo, né? Vão vir muitas coisas, vão vir dificuldade no relacionamento do casal, vai vir dificuldade no nosso ministério, mas o que o Senhor Deus tem para nos dizer? Não temas, eu estou contigo. Então, irmãos, o mesmo Deus que prometeu estar com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, é o mesmo que prometeu estar com a gente hoje, né? O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, a gente fica assim, confiantes, irmãos. A gente fica firmes, né? Esperando a volta de Cristo, que o nosso Deus, ele não nos abandona nunca. Então, irmãos, que nós possamos nos animar, que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, né? Porque, como nós vimos aqui várias vezes, Deus está conosco. Para os nossos irmãos que já são crentes, eu vou finalizar em Romanos, capítulo 12, versículo 12, onde diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e preservai na oração. Para aqueles que ainda não são crentes, que não conheceram a Jesus Cristo, o que eu tenho a dizer é que você ainda é escravo do pecado. É um escravo, está escravizado. Não é igual ao povo que estava escravizado no Egito e na Babilônia, mas escravizado pelo pecado. Você não tem formas de se libertar. E só existe uma maneira de se libertar, que é o resgate pela sua salvação, que só é através de uma pessoa, que é através do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não conhece a Jesus, deixe que Ele entre na sua vida, deixe que Ele pague o preço por você. O preço não é barato, o preço foi caro. Foi o sangue que Ele derramou e morreu por você. Que o Senhor nos abençoe, a igreja, que o Senhor cuide de nós e que nós possamos continuar firmes na caminhada até Cristo voltar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada até o alvo, que é o Senhor Jesus. Nos dê sempre a confiança em Ti, que nós possamos sempre trazer na nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é saber que somos Teus, e assim nós podemos Te glorificar. Cuide dos nossos pastores, cuida dos nossos irmãos da nossa igreja, aqueles que estão doentes, passando dificuldades, que o Senhor possa trazer a paz a eles também. Eu te peço que o Senhor abençoe o final do culto, que hoje haja mudanças de vida aqui. Em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém.